gente, como a gente já tinha falado, eu e Dail seríamos responsáveis pela aula deste domingo e eu vou falar da parte da devocional infantil. Como o tema da nossa escola dominical é discipulado, eu vou falar sobre os discípulos de Jesus. Vamos orar para começar? Bondoso Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco nesse trabalho, chegando aos lares, chegando às crianças e permitindo a Deus que essa situação passe logo, porque a gente quer ficar junto. Assim como Jesus ficava junto com os amigos dele, nós queremos ficar junto dos nossos amigos e de Jesus. Em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. Oi meninos, saudades de vocês. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre os discípulos de Jesus? Quem eram os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus eram 12 homens, amigos mais próximos de Jesus. E quando se fala deles, eles eram pessoas simples, eles eram pescadores, tinha um que era cobrador de impostos, mas pouco se sabe, porque naquela época eles trabalhavam só para sustentar a família, ninguém tinha negócios. Vamos abrir a Bíblia? Lá em Lucas 6, de 13 a 16, vamos lá, a Bíblia, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas 6, de 13 a 16, é onde a Bíblia fala sobre os discípulos, os amigos de Jesus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então a gente tem uma musiquinha que a gente aprende o nome dos discípulos. Vamos aprender a cantar? Foram 12 apóstolos, por Jesus chamados, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André e Tadeu. Muito legal, né, gente? Vamos aprender essa musiquinha? Vocês repararam que lá na Bíblia, lá em Lucas, fala assim: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, a quem designou como apóstolos. Mas afinal, qual a diferença entre discípulo e apóstolo? Aí a tia foi lá, procurou no dicionário para ver a diferença. Porque tem muita gente hoje que se fala que é apóstolo, né? Mas sabe o que eu descobri? Que apóstolo viveu com Jesus. Viveu com Jesus ao lado na época que Jesus veio. Ele foi escolhido, ele viveu a obra de Jesus. Eles são mensageiros que aprenderam direto com Jesus. E o discípulo é aquele que tem um mestre, que não precisa necessariamente ser Jesus. É um aluno que aprende, que segue um ensinamento. Então hoje nós somos discípulos, nós somos alunos de Jesus. Porque nós vivemos com Ele somente no nosso coração. A gente não vive fisicamente com Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós estamos separados de Deus pelo pecado. E Jesus veio e morreu por nós. E quando Ele ressuscitou, o sangue dele nos trouxe o perdão. Tudo o que Ele falou aconteceu. E quando a gente foi perdoado, a gente foi salvo. Mas então tá, pronto e acabou? Não, gente. Para a gente chegar lá e encontrar com Deus lá no céu, a gente tem que crescer, a gente tem que santificar, a gente tem que agir como se Jesus, ou melhor, Jesus está no nosso coração agora. Então a gente tem que agir tentando parecer o mais possível com Jesus, para ser quase igual a Ele. A gente não vai conseguir, mas o crente tem que sempre se esforçar. Ah, então tá, eu sou criança, como que eu faço para fazer tudo que Jesus mandou e tudo igual a Ele? A gente tem que passar uma vida se preparando, a gente tem que orar, conversar muito com Deus e ficar próximo dele, como amigo. A gente tem que estudar a Bíblia e conhecer a palavra do Senhor. E mais importante, sabe o que é testemunho? É quando as nossas ações mostram que a gente tem Jesus no coração.
tudo que a gente fizer tem que mostrar que Jesus está com a gente. A gente tem que trabalhar alegre, a gente tem que falar com bondade, a gente tem que ser responsável, a gente tem que obedecer o pai e a mãe. Essa é boa, né? As mães gostam dessa. Então a gente tem que usar nossas qualidades. Deus nos dá presente. Às vezes você pinta bonito, às vezes você desenha bonito, às vezes você canta bem. Então tudo o que a gente tem que fazer para o Senhor. Isso se chama testemunho. Às vezes a gente nem sabe falar, mas o nosso testemunho fala de Jesus para as pessoas. Então a gente inventou que tem que falar de Jesus para as pessoas. Da onde a gente tirou isso? Está lá na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus. Lá, quando Jesus ressuscitou, ele voltou para se encontrar com os discípulos e ele deixou uma grande ordem. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O que isso quer dizer? Jesus não falou que ia ressuscitar? E ele ressuscitou. Então ele cumpriu o que tinha que ser feito. Vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Isso foi uma grande ordem deixada por Jesus. Então agora a gente vai aprender a outra parte da música. Não é só o nome dos apóstolos. Quer ver a ordem de Jesus na musiquinha agora? Viu que a música tem até a ordem que Jesus nos deixou? Então, na verdade, quem são os discípulos de Jesus? Na verdade, quem somos? Nós somos discípulos de Jesus. Nós aprendemos o que ele falou lá na Bíblia e nós temos que falar de Jesus para as pessoas. E se você não souber falar, não tem problema, não é a gente que vai fazer nada. É Deus que vai agir no coração das pessoas. Mas a gente tem que aprender a palavra de Deus, a gente tem que orar, a gente tem que falar de Jesus para as pessoas e nós temos que crescer. Porque quando a gente cresce, a gente dá o nosso testemunho, que é mostrar que Jesus está presente no nosso coração. Meninos, beijinho para vocês, saudades, espero a gente fazer uma aula logo lá dentro da nossa igreja, tá? Fiquem com Deus e boa semana. Palmilhando o caminho da cruz, estudar a grandeza dos vultos, entre os quais predomina Jesus. Trabalhemos pela escola, estudando com amor e pregando Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Bom dia, irmãos. Tudo bem?
Tudo bem? Todos bem mesmo? Depois pode mandar uma mensagem para mim aí. Estamos bem? Estamos mais ou menos. Bom, irmãos, vocês já passaram pela primeira parte da escola dominical, com a devocional que a Renata fez com as crianças. Acredito que tenham gravado aí o nome dos 12 discípulos. Se não gravaram, eu posso mandar para vocês essa musiquinha, na voz da Dai e da Renata, para vocês ouvirem durante a semana, ou até, quem sabe, colocar de toque no telefone. Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui é o prefeito de Bauru, completamente comprometido com o cuidado com a população. Todo santo dia passa aqui esse rapaz com essa caixa de som, falando tudo que a gente tem que fazer em relação ao coronavírus. Irmãos, deixando de lado a brincadeira, hoje nós vamos falar sobre discipular. A importância de discipular. O porquê do discipular. Realmente existe uma motivação, existe um porquê a gente ficar tocando nesse assunto? Somos uma igreja com tantas pessoas experientes, com tantas pessoas meio experientes, com tantos novos. Por que discipular? Já não estão dentro da igreja? Para que a gente tem que agora ficar tocando nesse assunto do discipulado? Então nós vamos conversar sobre isso hoje, mas antes eu queria que a gente fizesse mais uma oração. Vamos orar. Te damos graças ao Pai por essa oportunidade tão especial de podermos nos comunicar com os nossos irmãos através aqui dessa ferramenta tecnológica. Saber, ó Pai, que estamos sendo assistidos pelas orações de cada um, estamos também orando pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pela nossa comunidade. Quero, ó Pai, nesse momento, pedir que o Senhor esteja nos ajudando a entender melhor sobre a questão do discipulado. Que o Senhor venha nos alertar da importância e do significado que ela tem para a nossa vida. Eu agradeço por esse dia e peço perdão pelos nossos pecados no nome de Cristo. Amém. Irmãos, discipular, existem várias definições. Durante essa conversa a gente vai falar algumas delas. Mas eu gostaria que vocês já fossem pensando no seguinte. A nossa vida cristã, ela é uma crescente. Nós vamos a cada dia melhorando, aprendendo um pouco, ficando mais íntimos de Deus, ficando mais próximos daquilo do que Cristo gostaria que nós fôssemos. Mas para isso, nós precisamos de compromisso. Nós precisamos ter uma rotina. Rotina às vezes parece um negócio muito repetitivo. Nós precisamos ter uma rotina que nos faça ficar ligados na nossa vida cristã. Pois é a nossa vida cristã que vai influenciar a vida de uma outra pessoa que nós resolveremos discipular. Porque se a pessoa olha para nós e vai se espelhar na nossa vida e a nossa vida está um caco, com certeza essa pessoa também tem uma forte tendência a ser um caco. Nós precisamos crescer, precisamos a cada dia mais ficarmos mais próximos do que Jesus ficou. Com certeza jamais teremos a capacidade de Jesus de ser santo. Mas a nossa tarefa o nosso alvo pelo menos, tentar. Então nós vamos começar aqui com um conceito muito simples que o autor coloca no livro, que é a questão da mutabilidade, que é a capacidade de mudar. A gente sabe que uma das características, um dos atributos de Deus é justamente ele ser imutável. Deus não muda, Deus não tem alteração, Deus não sofre. Você não adianta, você pode botar Deus no frio, ele não vai nem inchar, nem vai murchar. Você pode colocar ele sob pressão, ele não vai sentir nada. Ele é imutável. Diferente de nós, seres humanos, que somos completamente
mutáveis. A gente muda. E a gente muda muito. Se fôssemos aqui para falar a questão de humor, né, já ia dar confusão. Se eu tivesse aí com vocês, com certeza ia começar a fazer uma piadinha ou outra, e a gente ia ter começar a perceber, nossa, eu começo o dia bem, de repente vai ficando um pouco mais azedo, chega no fim do dia, quando eu volto para casa, se é que eu volto para casa, ou vou para algum outro lugar que não seja a minha casa, pode ser que eu já esteja um pouco mais azedo, e a hora que eu realmente vou deitar eu estou insuportável. Então, é uma crescente de mutabilidade durante o dia. Essa é uma característica do ser humano. Aqui em casa, por exemplo, a Renata sempre me fala, daí como você muda cada dia para melhor. Então isso não é coisa para qualquer um. É porque eu sou um homem bom mesmo, sabe? Gente, nós precisamos mudar a cada dia que passa. Nós precisamos nos moldar a Cristo a cada dia que passa. Nós somos responsáveis por isso. Não adianta ficar sentadinho, esperando que as coisas aconteçam na nossa vida. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ser moldado depende da gente também. Então, irmãos, fica aqui um convite a você sair dessa palavrinha da moda aí, da zona do conforto, e você começar a se mexer. Tem muita gente que pode estar se espelhando em você hoje, sem ser de seu discípulo, e está levando uma vida alargada, está levando uma vida dissimulada. Porque o que ele está vendo em você é que está fazendo ele ter a vida dele tão frouxa. Então, fiquem ligados. A nossa vida, ela serve de exemplo. Não falamos tanto em testemunho, quando a gente chegar no discipulado, que a gente vai ter alguém andando com a gente, caminhando com a gente, isso vai ficar muito mais latente. Nós lemos lá em Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 18 a 20, 18 a 21, e no capítulo 3, versículo 1, a primeira parte é sobre os servos com os senhores maus, e a outra sobre as mulheres casadas com maridos, mulheres cristãs casadas com maridos incrédulos. E Pedro vem falar da importância, da influência que a gente tem, que essas pessoas têm. Estou falando gente, porque nós também em algum momento somos incrédulos, na vida daquelas pessoas que não acreditam, das pessoas que estão à procura, as pessoas que estão sedentas, as pessoas que querem ouvir de Deus. Então é importante o nosso exemplo, mesmo em condições que não sejam favoráveis. Se a gente fosse ver a questão da nossa influência, possivelmente a gente ia pensar, mas eu vou influenciar alguém pelas coisas boas que eu tenho. Então, se eu sou uma pessoa correta, uma pessoa decente, uma pessoa que não rouba, que não mata, que honra o patrão, que tem um compromisso com o seu emprego, com a sua família, com os seus irmãos, com a igreja, uma pessoa que realmente mostra a sua conversão, mostra o seu estado de santidade através das ações, seria uma grande alavanca para essa pessoa se sentir motivada a estar mais perto de Cristo. Mas o autor fala de uma maneira muito interessante que também os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, elas servem de influência para as pessoas. Porque é nesse momento que as pessoas percebem que você é um ser humano, que você tem também as suas angústias, os seus sofrimentos, tem as suas lutas diárias, tem os seus problemas de comunicação, tem os seus problemas para resolver. Então a pessoa percebe que você, apesar de ser uma pessoa boa, você tem dificuldade. E talvez ela se identifique muito mais no primeiro momento com a sua fraqueza do que com a sua fortaleza de fé. Então nós precisamos usar a nossa influência. E influência é uma coisa que Deus nos permite ter, afinal Ele nos dá dons
Pode ser que com o meu dom de conversa, outro dom de oração, com o dom de música, com o dom, seja lá qual for ele, você venha a influenciar fortemente a vida de uma pessoa. Então, irmãos, quer queiram ou não, vocês da igreja presbiteriana de Piratininga, estou falando que é o povo que eu conheço, vocês estão hoje influenciando alguém. Então seria muito bom parar e pensar se estão influenciando para o bem, né? Fazendo com que a pessoa sinta vontade realmente de estar conectado, estar no nosso meio, estar perto de Cristo, ou se nós estamos influenciando para o mal, fazendo com que a pessoa continue a viver a vida dela da mesma forma que ela sempre viveu, sem vontade de mudar nada. Então, influência é isso. Vamos prestar atenção como nós temos influenciado as pessoas. Para isso, precisamos nos avaliar periodicamente. Devemos parar e nos avaliar. Aquela oração que a gente faz, que a gente aprende desde quando é criança, aprende, ouve, eu quero ser amanhã melhor do que eu fui hoje, e pior do que eu fui ontem, e ontem. Vamos parar todo dia e dar uma avaliada, ver como é que foi a nossa vida. E amanhã a gente realmente tentar ser melhor. A gente chega de manhã na escola dominical, vou dar um exemplo. Eu naturalmente vou lá para o fundo, porque eu sei que a dona Alzerinha, com todo carinho, deixou um café lá que ela prepara de manhã. Obviamente, eu vou lá para o fundo quando eu estou dentro do horário, senão eu vou tomar um pito da superintendente. E eu acho até bom que ela me dê um pito toda vez que eu chegar atrasado na escola dominical. Não acho ruim não, viu, superintendente? Pode dar pito, não tem problema não. Mas, quando a gente vai lá para o fundo, a gente já vai assim esperando encontrar algumas pessoas que normalmente você encontra. Tomando seu café, ou já dando uma ajeitada nas salas, já organizando para começar a escola dominical. E aí, quando a gente vai para o culto da noite, a gente percebe também que a gente, quando inicia o culto, talvez a gente já tenha sentado naquele lugar de costume, só porque a gente está acostumado a sentar ali, pode ser que a gente esteja sentando numa região em que a gente conheça as pessoas com quem a gente gosta de ficar perto. Acaba o culto, vai todo mundo fala tchau pro pastor e vamos lá pro fundo tomar o nosso café. Lá você vai interagir com quem? A nossa igreja é pequena, somos aí 80 membros. A gente tenta interagir com o máximo de pessoas, mas você vai procurar conversar e estar perto daquela pessoa com quem você tem mais afinidade. E essa pessoa talvez seja alguém que esteja precisando ser discipulado. Essa pessoa pode estar procurando alguém que sirva de referência para a vida dela. E nós só vamos conseguir iniciar um trabalho discipulado quando a gente tiver essa predisposição que Cristo tinha, de olhar para o próximo, de entender o que o próximo está passando, de chegar para o próximo e falar, estou ligado que você está com problema financeiro, está com problema de sustento, está com problema de saúde, e eu quero te ajudar da maneira que eu puder. Essa pessoa pode sentir que você está pronto para ajudar. Entra a questão da nossa agora disponibilidade para cuidar do próximo. E a questão do discipulado começa aqui. É a gente olhar para alguém dentro da igreja, alguém que começou a fazer parte do nosso grupo e começar a se aproximar. Pode ser que o retorno seja positivo, pode ser que seja negativo. De repente você vai se aproximar de uma pessoa e ela simplesmente não está naquele momento precisando de alguém. Pode ser que ela esteja até evitando alguém. Ou pode ser que essa mesma pessoa não vá se identificar com você, mas se identifica com a pessoa imediatamente que passe por ela
naquele momento. Isso não é obra minha, isso não é obra sua, isso é obra de Deus. A minha função é me colocar à disposição do meu próximo para ajudá-lo. Se eu fizer isso, pode ter certeza que já é um grande começo. Não é simplesmente eu ir lá para o fundo, tomar um café, falar tchau para todo mundo e esperar mais uma semana. Não, é um exercício de se interessar pelo seu próximo, de saber qual que é a realidade dele naquele momento. E quem sabe daí a gente começar um trabalho. Então, gente, vamos ficar ligado, muito ligado no nosso próximo. Você não vai discipular alguém que está longe de você. Você não vai discipular alguém que está lá na rua. Na rua você vai evangelizar. Vai falar de Deus. Vai falar do sacrifício de Cristo. A partir do arrependimento e que ela vier procurar alguma coisa mais consistente sobre a palavra de Deus, sobre a vida cristã, aí começa o discipulado. Vamos ficar atentos. Fiquemos atentos ao nosso próximo. Sempre. Sempre. Não perca a oportunidade de demonstrar carinho e atenção para o seu próximo. Cristo era assim. Nós somos discípulos de Cristo. Nós temos que ser assim. Não tem plano B. Irmãos, uma coisa muito importante quando a gente começar a tratar o nosso discípulo é que nós vamos ter uma tarefa difícil. A começar pela questão do tempo. Vivemos dias aí em que todo mundo tem a sua agenda muito apertada, muito espremida por conta das atividades que o dia a dia tem demandado. Então é primordial que a gente tenha na nossa meta de discipular que nós tenhamos tempo para estar com a pessoa. E isso não é simples. Para você exercer uma influência espiritual numa outra pessoa, você precisa ter tempo para estar junto. Eu não sei, pode ser que alguém tenha um programa de evangelismo ou discipulado tão bom que consiga via internet, via rede, via qualquer tipo de mídia, discipular uma pessoa. Porque o contato, o olho no olho, você sentir o clima que a pessoa está vivendo no momento, é essencial. Né? Quando a gente vê Paulo falando com o pessoal, nas cartas dele, ele deixa isso muito claro. Não vai ser fácil. Fiquem firmes, prestem atenção. Comam junto, dividam as coisas, sejam pacientes, acolham o mais fraco. Então nós vamos precisar ter um discernimento muito grande para preparar um tempo de qualidade para o discipulado. Tá? Para que a gente faça com que o nosso discípulo ele se sinta importante e acolhido. Que é o que Jesus faz com a gente. Todo mundo aqui se sente importante para Jesus. Jesus caminhando com a gente, Jesus dando conselho, Jesus disciplinando, repreendendo, para que a gente tenha uma vida melhor. Então a vida da gente como discipulador, estou falando da gente porque também é um desafio para mim, porque exceto minha casa eu nunca tive discípulo nenhum na minha vida, já estou bem velhinho. Eu vou ter que pensar como fazer. Como que eu vou abordar a pessoa? Algumas já me vêm à mente. Como que ela vai reagir? Como vai ser a ação dela? Como que eu vou tratá-la? Estou em condição de tratá-la? Vou procurar força em Deus? Vou pedir em oração para Deus me preparar. Mas eu quero realmente fazer parte desse programa de discipular alguém? Eu quero. Porque é desafiador. Desafia porque você quer ver a pessoa bem. Você quer ver a pessoa vivendo o cristianismo de uma forma que ela se sinta feliz e plena. Mas é difícil.
É difícil porque a nossa cabeça está configuradinha só porque é gostoso, porque é fácil, porque é confortável. Tirou a gente um pouco da nossa linhazinha ali, a gente já fica meio perturbado, né? Precisamos então ter tempo. Defina horário. Defina a qualidade do tempo que você vai dedicar para a pessoa. Vai ter que negociar com a esposa, com os filhos, mas faça isso. Faça isso e vamos discipular as pessoas. É árduo. Não é do dia para a noite que a gente vai dominar esse tema. Né? Quando eu ouvi o Paulo e a Fernanda domingo passado, eu fiquei pensando muito na vida deles como missionários, num lugar tão distante, numa terra tão distante, com língua diferente, com costume diferente, e o compromisso de se dedicar integralmente à vida dessas pessoas. Eu fico pensando assim, poxa vida, o dia todo, a noite toda, disponível para o trabalho. Será que a gente tem essa disposição de separar 1 hora na semana para discipular alguém? Vamos pensar nisso, tá? Vamos pensar. Você está preparado para advertir o seu irmão? O seu próximo? Você está preparado para falar que a vida dele precisa melhorar em alguns aspectos que você conhece, que você sabe que tem que ser melhor para que ele seja um cristão legal, um cristão firme na fé? Está preparado para isso? Não sei. Eu não gosto das lições assim porque me incomoda demais, porque eu não sei se eu estou preparado. E Paulo, quando a gente pega as cartas dele, o que ele adverte muito? Se afasta aí do que é mal. Fica longe do que é nocivo. Não se apegue ao que é desprovido de qualquer virtude. Gente, aí para pensar, meu Senhor. Eu não estou correndo, às vezes, da aparência do mal. Isso quando eu até não simpatizo. Né? Torço pro Palmeiras, fazer o quê? Não tem mundial. Eu não estou ligado o tempo todo e está evitando as coisas do mundo. Eu não estou o tempo todo nessa conexão. Eu preciso melhorar nisso também, confesso para vocês. Eu tenho um amigo aqui em Bauru que ele é crentão, sabe? Chatão pra burro. Eu já comentei isso numa das nossas conversas em outras edições, que toda vez que ele vem conversar comigo, ele fala, hoje nós vamos conversar num nível espiritual. Dá para separar, gente? Dá para separar? Não tem como. Nossa vida não pode ter essa separação. Se eu estou nessa vida de parar, dou um stop, falo, opa, pausei aqui meu modo mundo, agora eu vou ligar o modo céu. Não existe isso. Não existe. Nós precisamos, com toda a nossa inteligência, focar, ligar, acionar o modo céu, né? O modo Deus, o modo Cristo, o tempo todo. É afastar, é correr, é ficar longe. Percebeu que é nocivo? Se afasta. Percebeu que não é de Deus? Corre. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Conversando ontem hoje à tarde com o Thiago, a gente falando, poxa vida, será que a gente não está muito permissivo? Será que a gente não está se acostumando? Né? A gente discute muito sobre a questão dos jovens, dos adolescentes, não da nossa igreja especificamente, mas no geral. Agora é época de festinha, baladinha, amiguinha, namoradinha, namoradinho.
será que eles estão prontos hoje? Será que eles estão preparados para ficar o tempo todo no modo offline do mundo? Será? Eles não estão e nós também não estamos. Faz-se necessário que nós tenhamos esse compromisso de estarmos espiritualmente ligados, o tempo todo focados em Deus. Se alguém me perguntar como é que faz isso, tem algum botão? Não tem não. Tem não. Isso aí é vida com Cristo, é realmente se tornar um discípulo de Cristo e tocar em frente. A hora que você perceber que a coisa vai pegar, para. Porque eu acredito que nós sabemos o que é bom e eu acredito que nós temos a noção do que é ruim para a gente. E isso deve ser a nossa grande diferença do mundo. A capacidade de parar e falar não. E isso vai fazer uma grande diferença na vida do nosso discípulo. Ele saber que eu consigo falar não para as coisas que não fazem bem para mim, seja lá qual for, e que também não farão bem para ele. Ele tem que ter essa confiança em mim. Ele tem que me ver como uma pessoa diferente. Então nós precisamos ficar ligados. Nós precisamos orar. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos estar perto de gente que nos façam crescer e que nos orientem, que nos disciplinem, que tenham amor por nós. E aí nós vamos passar para o nosso discípulo esse mesmo princípio. O Mark Dever, ele comenta no livro que ser discípulo vai requerer sofrimento. Não vai ser fácil. Os discípulos que seguiam a Cristo, eles não tiveram um fim muito bom, não. Estão careca de saber aí o fim de muitos deles. Uns perderam a cabeça, outros crucificados e assim por diante. Paulo, que foi o último deles, também passou uma situação, passou uma situação, é a vida dele, passou uma vida de lutas. Mas ele seguiu a Cristo até o final. E o nosso discípulo, ele vai ter que seguir a gente até o final. E eu, você, que seremos discipuladores, temos essa tarefa de levá-los até o pé da cruz. E chegar até lá, muitas vezes é doloroso. Mas é a nossa tarefa. Discipular é bom. Discipular gera crescimento. Eu tenho um quadro que depois eu passo para vocês, talvez numa lição, quando a gente voltar para a igreja. Vou pedir para a Verônica para a gente retomar, porque eu tenho algumas estatísticas de quando você evangeliza, como que a igreja cresce, e quando você discipula, como que a igreja cresce. Mas eu quero falar isso com vocês, mostrando os cálculos, como são feitas as projeções. Você pode perguntar, daí, mas a gente vai discipular para a igreja crescer? Não. Não. Nós não vamos discipular para a igreja crescer. A nossa função como discipulador não é essa. Nossa função é fazer a pessoa seguir o caminho de Cristo. Não é nem seguir Dail, nem Flávio, nem qualquer outro presbítero, qualquer outro líder da igreja. É seguir a Cristo. Mas a igreja cresce. A igreja cresce. Isso é natural. Não temos essa preocupação. Nós não temos que preocupar em fazer a igreja crescer. Fazer a igreja crescer é outra história. Você contrata uma consultoria, traz para cá um monte de métodos, se der certo e encaixar, pode ser que cresça, mas pode ser que não cresça também. Mas o discipulado faz com que a igreja cresça. As pessoas se sentem interessadas pelo Evangelho, pelo que ela está vendo.
e elas começam a fazer novos discípulos. E um faz 2, 2 fazem 4, 4, 8, assim por diante. Tá? O que não acontece no evangelismo. No evangelismo você evangeliza, Deus faz a obra, a pessoa se converte, mas vai para uma outra igreja, muda de cidade, vai para longe. Geralmente a gente discipula quem está junto com a gente, né? Vai discipular lá o Zé, lá do sertão da Paraíba. Então, característica do discipulado é isso também. A igreja vai ter um crescimento natural, não é forçado. Quanto tempo leva para discipular uma pessoa? Não sei. 1 ano? 2, a pessoa vai estar bem já? Vai depender muito do tempo que a gente resolveu investir e da qualidade do nosso ensinamento. Não esqueça que a gente tem uma retaguarda boa aí, que é o pastor. A hora que você se perceber engasgado com algum tema, fala, opa, espera um pouquinho aí, que esse tema é mais teológico do que de dia a dia, de vida e de ensinamento puro de Cristo. Espera aí que eu vou pedir uma ajuda aí. Né? Não só pastor, como hoje, graças ao bom Deus, nós temos pessoas preparadíssimas na igreja, pessoas que estão estudando, temos presbíteros já com a fé muito consolidada, temos muita gente interessada, muita gente que estuda, que lê, que a gente pode recorrer a qualquer momento. Então nós já vimos que a gente tem que ter tempo, que a gente tem que viver como cristão, para dar exemplo, que a gente tem que influenciar. Nós vimos que nós precisamos fazer com que a pessoa cresça, que ela não fique naquela papinha, mas que ela realmente coma uma comida mais forte. Certo? Até aqui está tudo bem, tudo tranquilo. Né? Vamos ajudar o nosso próximo a seguir Jesus, vamos exercer uma influência na vida dele, e essa pessoa vai começar a mudar. O jeito de ser, o jeito de agir. Ela não vai mudar só com a gente, ela vai mudar com a família, com a sociedade, onde ela estiver inserida, no contexto dela, ela vai mudar. E ela vai fazer diferença. Já comentei, eu mudei um pouco a ordem aqui, que discipular, você não pode ser passivo. Você nunca vai discipular alguém, ou vai? Até vai. Uma vez, eu não vou falar quem é, para ver se a pessoa esteja ouvindo essa conversa nossa, chegou um irmão da igreja e falou, eu estou interessado em participar de um grupo, porque eu quero entender mais a palavra, eu quero conhecer não sei o quê. Naquela época eu já morava em Bauru e eu realmente não tinha parado para pensar nisso. Foi um relaxo meu. Eu poderia ter arrumado 1 hora por dia e vir para cá. Mas como a pessoa estava mais interessada no grupo, eu falei, procura tal grupo, procura tal pessoa, que é o líder do grupo, e você vai ser muito bem atendido nisso que você está me pedindo. Eu jamais indicaria alguém que eu não tinha certeza que estava firme na fé, né? Não indicar para qualquer um ali que cego, que guia cego, vocês sabem onde vai dar. E essa pessoa participou, hoje é membro da igreja, é uma pessoa que eu amo demais, e foi muito bem discipulado, porque a pessoa que fez discipulado é uma pessoa muito competente. Então, não podemos ser passivos, gente. Esse foi um caso que aconteceu. Depois você escreve aqui nos comentários quantas vezes vocês foram acionados por pessoas procurando ser discipulados. Escreve aqui para mim, aqui, pro Thiago, sei lá para quem vai escrever aqui também, não sei. E para a gente entender, a gente vai interagir, realmente não dá, tem que ser ativo, o negócio é proativo. Eu preciso ir atrás. Eu preciso demonstrar amor pelo meu próximo, preciso mostrar carinho, preciso mostrar cuidado. Então, eu vou atrás. Eu não vou ser passivo. Vou deixar de ser egoísta, ficar no meu cantinho.
Ah, mas eu não sei, eu não consigo. Última parte da lição, as objeções em relação ao discipulado. Eu vou passar, é o próximo ponto, tá? As desculpinhas esfarrapadas que a gente dá às vezes para não se envolver. Aguenta um pouquinho aí. Vou passar para vocês então um sentido da palavra discipular. Eu vou dar exatamente o que o Mark Dever coloca aqui. Então prestem atenção. Nós já vimos aqui, discipular é ensinar a pessoa. Ela vai simplesmente fazer aquilo que você está falando, então você vai ensinar. Né? E como é que a gente ensina? Então o Mark Dever ele fala, no fundo, discipular é ensinar. Ensinamos com palavras, ensinamos com todas as palavras transmitidas por Jesus a seus discípulos e todas as palavras da Bíblia. Certo? Então, naquele momento em que você vai se encontrar, em que você for se encontrar com o seu discípulo, no momento que você vai orar, que você vai encorajar e que você vai ensinar exatamente o que está na Bíblia, aquilo que Cristo falou, aquilo que os patriarcas falaram, aquilo que o povo viveu. É isso, discipular é isso. É ensinar a pessoa o que é a vida com Deus. Desde o Velho Testamento até o sacrifício de Cristo, até as viagens de Paulo, até os dias de hoje. Então isso é discipular. Não tem muita mágica não. Tá? Uma palavra que eu achei muito boa nesse estudo desse primeiro capítulo é o encorajamento. É você pegar a pessoa e tirar dela o medo, fazer com que ela vença as barreiras de achar que não consegue viver, de pensar que do jeito que ela está vivendo hoje pode ser uma maldição, pode ser uma praga, pode ser uruca, macumba, falta de sorte. Não. Você tem que tirar ela dessa vida, você tem que encorajá-la a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Encorajar, gente, botar essa pessoa para cima, é fazer ela sair da onde ela está hoje para uma vida melhor. Ah, mas eu já peguei uma pessoa que já tem uma vida, já tem uma experiência na igreja. Continue encorajando, continue fortalecendo, continue fazendo com que essa pessoa se mova de forma que ela cresça, que a fé dela se fortaleça e a cada dia que passa você possa perceber que ela está mudando. E que amanhã essa pessoa pode estar discipulando o seu neto, o seu filho, o seu genro, a sua nora, o seu amigo, as demais pessoas da nossa cidade. Tá? Encoraje. Põe essa pessoa para rodar. Não adianta ficar paradinho quieto. Põe para rodar. Vamos falar agora sobre algumas questões que as pessoas usam para fugir do discipulado. Tá? Peraí, qual a dificuldade se você pegar uma Bíblia, pegar sua Bíblia e ler um texto com a pessoa e simplesmente compartilhar com ela aquilo que o texto fala para você? É muito rápido, é muito fácil, aí você tem um tempo de oração. E com o tempo você vai fortalecendo o seu relacionamento, essa amizade, e ele vai ser realmente um discípulo seu. E para terminar aqui, a 7ª objeção. Não consigo discipular, sou imperfeito, muito jovem, no caso, e cometo muitos erros. Então a resposta com o Mark Dever aqui, eu acho que eu não viria nem pular uma palavra, porque ele fala assim, se você é um verdadeiro seguidor de Cristo, tudo que você precisa fazer é compartilhar o que sabe, não o que ignora. Né? Para muitas pessoas da sua vida, à sua volta, isso significa compartilhar o Evangelho. Então é isso, gente. Qualquer pessoa que siga aquilo que você fala, que é a sua experiência com Cristo, a pessoa já está mudando a vida dela. Aquilo que você ignora é porque ainda você não viveu com Cristo. Então, você também está no processo de crescimento. Então, paciência.
Às vezes você fica se cobrando demais, se achando incapaz. Ah, porque eu sou muito jovem. Quantos jovens da nossa igreja estão lá há tanto tempo que tem uma capacidade, às vezes, de entender a palavra de Deus de uma forma mais simples do que nós, que somos mais antigos, que poderiam facilmente servir de discípulo para um amigo, para um colega. Estou mexendo assim porque eu estou vendo uma sombra aqui, eu estou achando que a Daia vai me dar um pito. Bom, gente, desculpa. Discipular é isso. Discipular é você saber que tem alguém que precisa de você, assim como você precisa de outra pessoa. Você está junto. Certo? Eu penso, não vou achar mais nada, penso, o discipulado, ele é mais consistente, às vezes, que o próprio evangelismo, porque você vai estar lidando com uma pessoa que quer seguir a Cristo. Ela já conheceu o amor dele e agora ela quer seguir. E nem sempre a gente consegue manter essa pessoa motivada, encorajada. Por isso que é bom a gente assumir um compromisso com a pessoa. Tá? Eu fiquei de ler algumas definições para vocês sobre evangelismo. Como já estourou meu tempo aqui, eu vou passar rapidinho. Então, discípulo é um aprendiz, um aluno. Discípulo é aquele que é seguidor dos ensinos de Cristo, buscando praticar a vontade de Cristo, exige obediência. Uma frase aqui do Tozer: a salvação sem obediência é algo desconhecido nas Escrituras Sagradas. Então, se você é salvo e você não anda de acordo com a palavra de Deus, está furado. Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, ser discípulo exige renúncia, gente. Você tem que abrir mão de muita coisa, né? Se afastar daquele monte de coisa que a gente falou, da aparência do mal, e seguir. E aí, discipulando, alguém também vai seguir o mesmo caminho que você. Estou vendo que tem de interessante aqui para a gente colocar. Falei muito de versículo, da gente não ficar atrás de papinho, então vou dar referência para vocês. Primeira carta de Pedro 2, versículo 2, que fala: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Mais um, também Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E para finalizar também Pedro, porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Irmãos, o que eu consegui trazer para vocês hoje sobre discipulado. Tentei fazer de uma maneira muito prática. O livro, quem tiver a oportunidade de ler, é muito interessante. Interessante quer dizer bom. Porque traz uma linguagem fácil de entender e muito rica, né? Então eu incentivo vocês que leiam o livro, incentivo vocês a assumirem um compromisso de discipular. Que Deus abençoe, que todos tenham um ótimo domingo e vamos esperar a palavra do pastor logo mais à noite. Fique com Deus, até mais.